dia, irmãos. Poder sentar. Eu louvo a Deus por estarmos aqui nesse tempo, onde a igreja celebra 38 anos. Quero agradecer as palavras do pastor André, né? É por isso que é bom ter amigo, viu? Que você sempre recebe elogios. Tem a história de um pregador que foi pregar e o colega apresentou ele, né? E aí deu os elogios, conforme o pastor André que elogiou, minha ética e tal. E nesse dia, o pastor que assumiu a palavra falou assim: rapaz, igreja, eu quero que vocês orem pelo pastor de vocês, porque o pastor de vocês mentiu, né? E aí depois ele falou assim: eu quero que vocês também orem por mim, porque eu gostei muito da mentira que ele contou. Então, orem por mim, orem pelo André, né? Orem pelos pastores, para que possamos vencer esse tempo. 38 anos, e os irmãos assumem nesse tempo o desafio de viver o novo de Deus. Amém? Desafio de viver o novo de Deus. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos falando sobre o novo normal. Fala-se muito sobre o novo normal, né? O novo normal, como que vai ser viver depois desse tempo de pandemia. E aí a Igreja de Cristo precisa estar atenta, não para viver o novo normal, mas para viver o novo de Deus na vida dela. Amém? Esse é o nosso desafio, viver o novo de Deus. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Viver a fé é viver em novidade de vida. Viver a fé é experimentar o novo a cada dia. Aliás, irmãos, eu acredito particularmente que o nosso desafio enquanto igreja é viver sempre em novidade de vida, sempre na vanguarda. Existem alguns discursos que eles precisavam ser da igreja, mas muitas vezes eles primeiro chegam no mundo para depois a igreja abraçar. Por exemplo, na década de 90, houve uma série de televisão que falava sobre a academia, que era a Malhação, e falava sobre o corpo. Após essa série de televisão, foi um boom nas academias, no cuidado com o corpo. Só que as primeiras pessoas que deveriam falar sobre cuidado era a igreja. Esse discurso não tinha que vir na televisão para nós, tinha que ser da igreja para o mundo. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Logo, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, né? Eu e o pastor André, a gente caminha, né? Para cuidar bem do corpo. Porque, aliás, eu caminho, o André nem sempre, né? Que ele mais falta do que a nossa caminhada, do que caminha. Mas nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando, você precisa se cuidar. Então, é um discurso que surgiu lá fora e nós abraçamos. Na década de 90 também surgiu um movimento chamado Eco 92, cuidado com o meio ambiente. Os primeiros a levantar-se para cuidar do meio ambiente devia ser a igreja. Por quê? Porque nós sabemos que tudo foi criado por Deus. E nós devemos cuidar daquilo que Deus criou. Mas foi preciso um movimento externo para alcançar as pessoas. Agora, recentemente, no novo milênio, houve uma mudança na visão de liderança. Antigamente, o líder era aquele que mandava. E aí, então, surgiu a ideia do líder servo, que é uma ideia baseada no princípio de liderança de Jesus, mas que ela precisou vir do mundo para a igreja. Então, a igreja precisa assumir a sua responsabilidade de vanguarda. Quem vai determinar o novo agora não é o mundo que vai dizer o nosso novo jeito de viver. Não é a pandemia que vai determinar o nosso novo normal. Mas a igreja precisa assumir a responsabilidade de viver o novo de Deus e de determinar ao mundo aquilo que vai ser um novo padrão de vida. Porque nós estamos cansados. Estamos cansados de uma série de questões que têm abalado a nossa sociedade. Estamos cansados de corrupção, estamos cansados de violência. E todos esses conceitos a igreja precisa abraçar para poder combater. Ontem eu tive uma triste experiência de visitar uma igreja, que é uma igreja de um amigo nosso, em uma determinada localidade, onde é impossível
chegar na igreja sem pelo menos tirar umas 3 barricadas da frente. Só que nós, como igreja, precisamos determinar que daqui por diante tudo isso deve acabar para vivermos o novo normal. Nós precisamos entender que a novidade está nas nossas mãos. Até porque servimos um Deus que é um Deus de novidade. Nosso Deus é um Deus extremamente criativo. A igreja devia ser o último lugar onde pudesse haver mesmice. Por quê? Porque nós servimos um Deus totalmente criativo. Nosso Deus é Deus de milagres. Só o milagre por si só é interferir no natural com o sobrenatural. E aí, se você for pegar os milagres que esse Deus tem feito na história, nenhum se repete. Que criatividade! Cada momento de um jeito. Se nós formos pegar a criação, olha o número de flores, de plantas, que o nosso Deus, de uma mente criativa, pôde tirar, o número de cores. Isso significa que Deus nos convida a viver um novo tempo, para viver em novidade. Nós precisamos entender que alguns movimentos, eles nos impulsionam. E a gente precisa, como igreja, estar atento às ondas que Deus está levantando para que a gente possa surfar cada uma delas. Se nós formos perceber, a igreja primitiva, Deus faz um desafio, chama a igreja, levanta a igreja, e Ele diz, olha, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que aquela igreja ficou presa em Jerusalém. Não queria sair de Jerusalém. Estava confortável. Até que Deus mandou perseguição. A perseguição foi necessária para que a igreja pudesse sair. Para que a igreja pudesse cumprir os planos de Deus. E aí então a igreja saiu e hoje nós estamos aqui. Se nós formos na história, em 1500 a igreja estava vivendo uma crise de conceito teológico. Então ele levanta homens para combater as heresias que estavam sendo pregadas pela igreja, e então surge o que nós chamamos hoje de reforma protestante. Meus irmãos, o pastor André estava falando do tempo que a gente caminha juntos. Só de conhecer o André e caminhar com ele já são 19 anos, foi 2001. Quando eu ingressei para lecionar no seminário, ali conheci o pastor André, e dali por diante a gente tem caminhado junto. E só nesse tempo eu tenho ouvido falar que a igreja chegou o tempo de nós vivermos uma reforma eclesiástica, que a reforma teológica nós já vivemos. No entanto, nesse período todo, nada foi feito para mudar a realidade da igreja. Meus irmãos, eu creio que não foi em vão que nós estamos vivendo uma pandemia, porque agora nós fomos obrigados a mudar. Fomos obrigados a sair de 4 paredes. Hoje nós estamos nas redes sociais. Hoje nós estamos num alcance muito maior do que tínhamos. E nós precisamos agora repensar que precisamos em todo o tempo viver o novo de Deus. Esse é o nosso desafio. E eu quero, nessa manhã, para pensar sobre isso, dar apenas algumas dicas de como nós podemos alcançar o novo de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, onde na história desse líder nós vamos encontrar alguns princípios aplicáveis para a gente viver um novo tempo. Lembre-se, Deus sempre quer te conduzir em novidade. Deus quer sempre te conduzir para algo novo. E a gente precisa muitas vezes quebrar o nosso eu para viver essa novidade. Particularmente, irmãos, eu sou uma pessoa muito ligada à rotina. E eu fui, durante muitos anos, desafiado a romper com as minhas rotinas, porque senão é o mesmo caminho para ir em todo lugar. Meu prato é arrumado do mesmo jeito. Se eu pudesse, eu comia a mesma comida todo dia. E daí por diante. Só que eu aprendi que eu sirvo um Deus que vive em novidade. Eu preciso experimentar coisas novas. É claro, eu não posso fazer de qualquer jeito, mas eu preciso, através dos princípios de Deus, entender que nós vamos viver um novo tempo. A igreja precisa viver um novo tempo. E nós precisamos entender isso. Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, revela-nos, ó Pai, através da Tua palavra, a Tua vontade, para vivermos o novo que o Senhor tem para nós, o novo que o Senhor tem para esta igreja, o novo que o Senhor tem para cada vida, para cada família neste lugar. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um momento crucial na vida de Josué. Um novo tempo na vida do povo. E eles precisavam compreender isso para experimentar aquilo que Deus tinha para ele. Nós, neste tempo, precisamos entender algumas coisas para poder viver o novo de Deus. E a primeira coisa que é necessário entender para que possamos viver o novo de Deus é que é necessário fecharmos ciclos. Eu creio que a nossa vida existem ciclos que começam com início, meio e fim. E se nós queremos viver o novo de Deus, existem algumas coisas das quais nós precisamos fechar a porta. Nós precisamos simplesmente agradecer a Deus pelo que passou e começar algo novo. Muitas vezes nós não vivemos o novo de Deus porque nós não conseguimos nos desfazer de coisas velhas. Como disse lá Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. É necessário vencer alguns ciclos. É necessário deixar algumas coisas para trás. Não que o que foi vivido não seja importante. Existe talvez uma má compreensão. Alguns acham que porque deixamos algumas coisas para trás, nós estamos desvalorizando. Não! Nós precisamos aprender que determinadas coisas foram muito importantes. E são de muito valor. Mas ficaram para trás. Foram para outro tempo. E para nós hoje fica o tempo de Deus. Josué estava ali diante do povo, sendo desafiado a viver um novo tempo, mas Deus precisou abrir os olhos de Josué e dizer: Josué, olha, Moisés está morto, já passou, não é mais o tempo de Moisés, porque Josué estava acostumado a viver uma liderança debaixo daquilo que Moisés estava fazendo, seu líder maior, ele estava acostumado a auxiliar. E agora ele precisava entender que Deus tinha chamado ele para um novo tempo. O tempo de Moisés foi ruim porque acabou? Não. O tempo de Moisés foi maravilhoso. Através de Moisés o povo viveu experiências maravilhosas. É necessário louvar a Deus por tudo que ele fez no tempo de Moisés, mas o tempo de Moisés ficou para trás. E agora nós precisamos viver um novo tempo. Nós precisamos aprender como igreja a fechar ciclos para vivermos ciclos novos. Nós, como igreja, precisamos fazer com que algumas coisas morram para que nós possamos viver algo novo. Às vezes, Deus não está nos permitindo viver o novo porque nós estamos entulhados de coisa velha. Sabe casa que entulha coisa velha? Não sei se aqui um dos irmãos tem essa mania. Lá em casa eu tenho alguém que gosta de coisa velha. Então, sabe por que tirou coisa velha daqui? Porque Deus vai mandar tudo novo. Amém? Tudo novo. Mas se não tiver espaço para colocar o novo, Ele vai mandar por quê? É necessário arrancar aquilo que é velho, dizer, olha, foi bom, mas ficou para trás.
né? E tem coisa que a gente pega, né? Algum pega, esse pedestal. Eu lembro do irmão fulano, da irmã ciclana cantando. Acabou, não é mais o tempo do pedestal. Deus vai mandar agora headphone, aquele microfone com, né? Pastor prega aqui e tal. Por quê? Porque é um novo tempo. Eu estou usando um exemplo aqui, material físico, mas, querido, espiritualmente, nós vamos ter novas experiências como igreja, amém? Nós vamos viver novas realidades. Nós vamos entender que determinadas coisas já não vão acontecer mais. Não espere mais acontecer. Não espere mais Moisés mandar. Não espere mais a ordem de Moisés, porque ele já foi, já morreu. É necessário entender isso. Existem pessoas que não conseguem ver o novo tempo de Deus porque ainda estão em outros ciclos. No tempo que o meu pai, no tempo que a minha mãe. Olha, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu louvo a Deus por tudo que eles viveram. Mas hoje nós estamos vivendo um novo tempo. E é de Deus. E só podemos viver o novo hoje porque alguém viveu o novo no passado. Mas ciclos são para serem vencidos. E são para serem mudados. E Deus está chamando a igreja hoje para um novo tempo, para um novo ciclo. Entenda isso no teu coração. E peça a Deus para fechar aquilo que passou, para você viver algo novo. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Bosque do IP, um período muito recente, 1 ano e alguns meses. E vim de um ministério de 14 anos. Mas, para que eu pudesse mudar, 1 ano antes de sair do ministério que eu estava, Deus falou comigo, olha, chegou o tempo de fechar ciclos. E então comecei a trabalhar para fechar os ciclos que eu havia começado. Porque eu entendia que Deus só ia permitir viver um novo ministério se eu encerrasse aqueles ciclos que tinha vivenciado lá na Igreja Batista Beriana, e Deus foi bondoso para comigo, porque nós fechamos os ciclos, e quando encerramos, Deus nos deu um novo tempo. Hoje eu estou num novo momento, num novo tempo, até que Deus me permita fechar ciclos, para que eu possa viver algo novo. O problema é que muitas vezes existem alguns ciclos que são tão bons na nossa vida, tempos tão gloriosos, que nós não queremos encerrar. Gente, o que o povo viveu na liderança de Moisés foi algo muito bom. Não dá para a gente manter, não dá para a gente continuar. Não dá. Por quê? Porque Moisés está morto. Você precisa compreender. Ciclos se encerram, ciclos se acabam, e nós precisamos vencê-los para um novo tempo. Primeira coisa que Deus disse para Josué: Josué, é um novo tempo, é um novo ciclo. Encerra o que já foi. Encerra o seu tempo de auxiliar. Agora você vai assumir uma responsabilidade diferente. Então, a primeira dica que eu dou, sugestão, eu tenho certeza que vocês vão viver um novo tempo, na direção e no pastoreio que vocês têm, mas guarde isso no teu coração. O que precisa fechar na tua vida? O que precisa encerrar? Tempos maravilhosos que vocês viveram esses 38 anos, que devem ser recordados, sim, com muita gratidão no coração, mas que devem ficar no passado, para que vocês possam viver algo novo de Deus. Segundo, é necessário coragem. É necessário você ter ousadia. Novos ciclos, novos tempos, o tempo de Deus, o novo de Deus, não é para qualquer um. Você precisa realmente estar pronto. E para isso você precisa ter coragem. Mudar não é fácil. Não é fácil. Por isso que nós temos rotinas, por isso que nós, às vezes, repetimos coisas. Por quê? Porque é um desafio muito grande mudar. Às vezes conseguimos mudar algumas áreas, mas outras não. Então, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso experimentar coisas novas? Meu querido, tenha coragem. Seja ousado. Dê um passo de fé. É interessante que nós estamos acostumados a uma espiritualidade da qual nós estamos acomodados. Sabe? Parece que nós sabemos como Deus vai trabalhar. Parece que nós já sabemos o modo como Deus vai operar. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos viver experiências que nos assustem. Qual foi a última vez que Deus te assustou, meu querido?
Você precisa pedir, Senhor, eu quero tomar um susto. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus aparece na Bíblia, e todas as vezes que Ele quer falar com o homem, eu não sei se você observou isso, ou Ele manda um anjo, ou Ele vem, todas as vezes, são poucas as vezes, raríssimas, as quais o anjo aparece e o cara fala assim, oi anjo, tudo bem? Oi, beleza seu anjo. Todas as vezes que o anjo aparece, a primeira palavra do anjo é, não temas. Se o anjo chega e fala não temas, imagine como é que deve estar a cara desse cidadão quando ele encontra com o anjo. Assustado, espantado. Tipo assim, não acredito. Aí o anjo, oh, calma, não temas, calma, não temas. E aí o anjo vai e fala. Nós precisamos disso, meu irmão. Se nós queremos viver o novo tempo de Deus, nós precisamos de novas experiências com Deus. Nós precisamos de um tempo de que nós vamos ficar assustados. Meu Deus. Aí ele vai vir e falar assim, coragem, não temas, calma, fique tranquilo, eu estou no controle. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos de novas experiências. Nós não podemos nos valer da experiência daqueles que passaram. Nós não podemos nos valer da experiência. Qual a tua experiência com Deus? Eu não tenho não, mas eu quero contar uma que meu pai teve. Experiência com Deus, rapaz, eu vou te contar uma. Que o diácono fulano, já jubilado, não sei o quê, teve. Irmãos, experiência com Deus, eu vou te contar uma que o Moisés... Não é a história do Moisés, não é a história do Josué, não é a história do pai, da mãe, do avô, do diácono. É a experiência que eu tenho, que eu preciso ter a cada dia com Deus. Irmãos, hoje eu tive a experiência com Deus de arrepiar o cabelo. Me assustei, mas eu fui lá com coragem, a sarça estava ardendo e Deus falou comigo. Nós precisamos dessa experiência, nós precisamos desse encontro, nós precisamos retomar este momento, nós precisamos voltar a viver pela fé. Sabe? Infelizmente, tem um amigo meu que conta essa história, eu gosto dela, de repetir, que antigamente o crente ele vivia pela fé no final do mês, né? Então chegava no final do mês, o cara sem dinheiro, e a mulher fala assim, olha, eu acho que o gás vai acabar. Aí você ia lá, virava o gás, né? Tombava o gás para dar mais um pouco e orava. E o gás durava até o salário chegar e sei lá. Ou então o irmão mandaram pegar o gás aqui. E aí pela oração, hoje em dia a gente substituiu fé por cartão de crédito. O gás está acabando, passa o cartão. Você quer dar, passa o cartão. Aí lá passa o cartão, no outro mês se endivida. Irmãos, nós precisamos ter experiência com Deus. Precisamos voltar a esse tempo, de ter a minha experiência, a minha história. São 38 anos de história nessa igreja. Muitos irmãos aqui têm história. E qual é a tua? Deus quer escrever uma nova história e Ele quer usar você. Mas você precisa ter coragem, porque assusta. Você tem que ter coragem, porque quando o anjo vem falar, dá medo. Sabe por quê? Porque Deus sempre se apresenta de maneira nova. Deus chama Josué e fala assim, olha, coragem, porque o que eu vou fazer com você é muito grande. E aí a gente teme, porque a gente vê a nossa incapacidade, a gente vê que a gente não é capaz, mas com coragem nós podemos viver o novo de Deus. Seja forte, seja corajoso, peça a Deus um novo tempo, peça a Deus novas experiências, peça a Ele para falar contigo em todo momento, para trabalhar na sua vida. Deus tem sempre algo novo para nós. E além de fecharmos ciclo de coragem, e aqui vai o grande segredo. O grande segredo de tudo de novo que Deus tem para nos dar, é que em todo tempo, nós precisamos ter um parâmetro. Esse parâmetro é a palavra de Deus. Sabe? Tudo muda. Tudo muda, tudo se transforma. Mas a palavra ela permanece a mesma. E o segredo de Deus para Josué você vai ver um novo ciclo, você vai precisar de coragem para ter novas experiências, mas, porém, você aprenda a não se apartar da lei.
Não deixar, não se desviar da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque para vivermos novas experiências, nós precisamos de um parâmetro sólido. E esse parâmetro é a palavra de Deus, que vai nos permitir viver coisas novas, sem que de fato nós possamos deixar aquilo que é essencial na nossa vida, que é a presença e a palavra de Deus em nós. Agora, você precisa compreender o que é essa palavra. Entenda o seguinte: a palavra de Deus, na vida do crente, ela não pode ser um poço. Sabe como é que é o poço? Que fica ali cheio d'água, aí quando você tem sede, ou quando você precisa, você joga o balde, né? Aí pega lá do balde, e aí, quando você precisa novamente, tem água sempre lá no poço, você vai lá e busca, e você bebe e tal. Ou então, né, vamos, já que a gente está fazendo coisa nova, tem lá o poço, tem a bomba, você liga na tomada, nem liga, tem as automáticas agora, né? Faltou a luz, faltou a água lá na caixa, ela já joga, tal. Então, a palavra não é esse poço, onde você vai buscar recurso, deixa lá, né, aquela água. É que nem na época que o celular tinha os créditos e acumulava para outro mês. Não é assim. A palavra não é poço, a palavra é fonte. Fonte. Sabe por que qual a diferença? No poço a água fica lá acumulada. Na fonte ela está sempre jorrando. E a palavra é sempre nova. Sempre nova. Você tem que estar nessa palavra, porque essa palavra precisa ser fonte na tua vida. O que vai te auxiliar a viver em novidade de vida é a palavra. Numa fonte, a água que você pega aqui hoje, amanhã, daqui 2 minutos já não é mais a mesma. Por quê? Porque é nova. No poço não, fica lá acumulado. Mas na fonte não. É sempre jorrando água nova. Água nova, nova. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Porque é isso que Deus quer que vivamos. Ah, pastor, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. É verdade. Mas a essência desse Deus é o amor. E se a essência desse Deus é amor, a Bíblia me ensina que as misericórdias, o amor do Senhor, eles se renovam cada manhã. Cada manhã. Eu acho maravilhoso isso. Acho maravilhoso você saber que cada manhã você tem amor novo. Amor renovado. Não é o mesmo amor que Deus te chamou ontem, não. Hoje de manhã, quando você acordou, Ele tinha um amor novinho para te amar novamente. Para te convidar a viver coisas novas. Para te convidar a viver novidade de vida. Eu não gostava de café. E aprendi a tomar café. E depois que você aprende a tomar café, bom é o café fresquinho, né? Bom é o café fresquinho. Eu falo que o amor de Deus é que nem café. É o fresquinho. Todo dia tem café novo. Todo dia tem amor novo. Né? De longe se sente o cheiro. É Ele que te fortifica. É Ele que te ergue. Esse é o amor de Deus. E é isso que Ele quer derramar na vida da igreja. Amor novo. Amor renovado. Amor que a cada dia Ele se apresenta de uma maneira diferente e nova. Meus irmãos, nós precisamos, como igreja, não apenas viver o novo de Deus, mas estabelecer, nesse tempo, o novo padrão, daquilo que as pessoas pensam ser o novo normal. Vai ser o novo que Deus vai realizar na vida da igreja e na vida das pessoas. Amém? Deus possa nos abençoar nessa manhã. E que através dessa palavra nós possamos ter direção para viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer te convidar, quem sabe um novo ministério, quem sabe um novo desafio, quem sabe experiências novas na tua família. Deus quer te convidar para experimentar isso. Você precisa fechar os ciclos que passaram, você precisa ter coragem, ter ousadia e pautado na palavra de Deus, nessa fonte de água viva, você viver coisas novas, viver novos voos para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa abençoar a Igreja Batista Semear. Deus possa abençoar a vida e o ministério do pastor André, para que vocês possam, de fato, ter um novo tempo daquilo que Deus quer para vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai, muito obrigado por essa manhã estarmos juntos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem algo novo para ministrar nos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor tem novos desafios para esta igreja. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando visão, revelando ao teu servo novos sonhos e projetos para a Igreja Batista Semear. Ó Deus, que eles possam entender isso e caminhar juntos para viver este novo tempo, no qual o Senhor está à frente, dando a direção e mostrando o caminho. Pai, que nós possamos, como igreja, viver um novo tempo para implantarmos nesse momento onde muitos estão sem saber qual vai ser o novo normal. Que nós possamos convidar vidas para viver o novo de Deus, para experimentar aquilo que Deus tem para a vida de cada um, para vivermos um novo tempo para a glória do teu nome. Muito obrigado a Deus por 38 anos de história, mas a partir de agora, o Senhor há de fazer muito mais. O melhor de Deus para esta igreja ainda vai ser vivenciado. Dias melhores virão para que eles possam celebrar o teu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.